Bom dia, tô acostumada com devocional. Boa noite, pessoal. Boa noite, ótima noite. Elu já entrou. Entrar ao vivo. Oi, Elu, boa noite. Boa noite. Bom Tudo dia, ouvi você bom? falando. Prazer em te conhecer por aqui. Eu já conheço o Instagram da Elo, eu já sigo a Elo já tem um tempo, né, Elo? Já tem um tempo que eu olho seus conteúdos, você olha os meus, e a gente ainda não se conhecia, assim, de conversar. E estou muito feliz de você ter aceitado o meu convite e vim falar um pouco para gente sobre desenvolvimento da fala. Primeiro, Elo, eu queria que você se apresentasse. Gente, a gente vai responder todas as perguntas. Vocês podem ir colocando, tá? Depois eu vou e a gente responde tudo. Eu vou passando. Eu vou perguntando para Elo. Eu queria que você se apresentasse primeiro para a gente, Tá bom. contasse um pouquinho do seu trabalho. Tá me ouvindo bem? Tô Tá, te ouvindo, pai. então tá bom. Eu sou Heloísa Correia, né? Sou formada já há 9 anos como fonoaudióloga. Sou casada, tenho 2 filhos, uma filha de 5 anos e um bebezinho de 4 meses. E trabalho com desenvolvimento infantil desde da formação, durante a formação e depois. Já trabalhei com reabilitação, né, neurológica, com pacientes neurotípicos e autípicos, né, de todos os contextos eu já trabalhei. E há 2 anos estava com o meu consultório, né, que a Júlia até sabe um pouquinho da história que eu passei para ela, só atendendo crianças. Já trabalhei em planos de saúde, já sei como que é também a demanda, né, de planos de saúde, igual veio algumas mães na minha caixinha de pergunta, fazer perguntas sobre, a fono não me passa orientações. Às vezes a gente sabe como que é a demanda de fono de plano de saúde, né? Então já trabalhei, então eu sei um pouquinho de cada área como que trabalha a fono, né? Já trabalhei em ONGs aqui em Maringá, então já trabalhei com todos os públicos, tá? Mas hoje o meu principal público é o público infantil. Uhum. E referente ao consultório que eu falei, né, eu tirei uma licença maternidade, nesse momento eu estou cuidando dos filhos, então por isso que eu compartilho muito das ideias da Júlia, da questão de ter tempo com os filhos. Então, assim, como terapeuta infantil, eu sei da importância dos pais presentes, né, para o bom desenvolvimento dessas crianças. Então, nesse momento, eu estou numa pausa aí da carreira, mas continuo estudando, me atualizando para cuidar dos meus filhos, para estar presente nesses primeiros momentos da vida deles, né? Mas sempre me atualizando. É um prazer estar aqui. Ai, que ótimo, Elo, que ótimo, porque assim, por ser um perfil de maternidade atípica, né, e aqui a gente tem mais mães de autista, a gente tem como a nossa maior luta, como a nossa maior dor, o desenvolvimento da fala. Né? Eu sempre falo que Gabriel, ele falou a primeira palavrinha com 3 anos e meio, mas, assim, o diálogo, ele via me contar alguma coisa, foi depois dos 5 anos, com quase 6. A professora colocava um texto, tarefa, eu lembro no Infantil 4, todas as crianças contavam para a mãe qual era a tarefa, e o Gabriel não sabia contar. Uhum. Né? Então, assim, foi um desenvolvimento muito lento e muito sofrido. E eu vi uma mãe justamente com essa pergunta aqui, né? Como fazer o filho contar, como estimular meu filho a contar fatos. Isso. Que ele tem dificuldade na construção, né, das frases, de contar uma história, né? Essa mesma dificuldade que o Gabriel tinha. Sim, sim. E aí eu queria, se você pudesse falar do desenvolvimento desde o início. Assim, vamos começar pelo primeiro passo. O primeiro passo lá do bebezinho. A gente já pode estimular o bebê? Sim. Nós temos que entender
que eu sempre explico que a fala ela é a cereja do bolo. Antes disso vem toda uma estrutura que é a linguagem, ela é estimulada até chegar na fala. Então, assim, a gente já começa a estimular a fala desde a vida intrauterina, que essa criança ela já começa ali a partir, né, das 20 semanas, ali 16 semanas, a ouvir. Então ela já começa a ter contato com essa língua materna, com os sons da língua, né, com a forma que nós falamos, os fonemas. Então isso tudo já é um estímulo sensorial auditivo que essa criança vai receber. E aí então ela nasce e esse estímulo deve Uhum. continuar. O que eu oriento sempre às famílias é converse com a criança, narre o mundo para a criança. Muitos pais, eles acreditam que o desenvolvimento ele acontece de forma natural, sem precisar estimular, sem precisar vai Sim. acontecer, né? Eu pensava isso porque eu via isso com os meus sobrinhos, né? Eram crianças que você jogava de qualquer jeito lá na frente da televisão e os moleques desenvolviam tudo, sabiam falar, sabiam fazer tudo. E aí Uhum, eu acreditava nessa hipótese. Então eu coloquei meu filho diante da galinha pintadinha aos 4 meses de idade. entendi. Isso a gente está vendo aí as consequências, né, das Sim, telas na vida das crianças hoje em dia. sim, Então, os pais acreditam também que as telas vão estimular, né? Nossa, é muito estímulo, ele sim, vai aprender. Só que a criança, ela só aprende, ela só desenvolve através do contato com o outro, né? É o contato ali, o tato, o contato de olho, as expressões faciais, tudo isso envolve sentimentos, emoções, entonação da voz, tudo isso é um estímulo para a criança. Então, como que a criança ela desenvolve a linguagem? Através dos estímulos sensoriais, que o primeiro é a audição, depois nós temos a visão, o tato, o olfato, o paladar. Então, a gente precisa que esses estímulos sensoriais, eles estejam saudáveis. Por isso que no hospital já é feito, hoje já é obrigado a fazer o teste da orelhinha e o teste do sim. olhinho. Uhum. Porque nós precisamos que essa criança ela esteja 100% para ela receber os estímulos para ela poder aprender e a desenvolver. É através dos estímulos sensoriais chegando no córtex cerebral que essa criança vai adquirir memórias, adquirir a linguagem. Que o primeiro passo para desenvolver é a linguagem. E o que é a linguagem? A linguagem é a forma que nós entendemos o mundo, analisamos e nos expressamos. Uhum. Então, por isso que eu falo que a fala é a cereja do bolo. Ainda, o bolo inteiro é uma linguagem ali, é algo pré-fala que tem que ser estimulado. Sim, eu sempre falo do estímulo da pré-fala, porque era também outra coisa que eu não entendia, que eu não compreendia, que eu não fazia com meu filho, né? Então, quando ele chegou aos quase 3 anos sem saber apontar, sabe? Ele pegava, ele queria uma bolacha, ele me puxava para a cozinha e começava a gritar. Ou então ele pegava a minha mão e colocava no pote, mas Uhum, ele não sabia apontar para o que ele queria, sim. né? Então ele tinha zero linguagem não verbal. E eu não entendia, não sabia que isso existia, né? Então eu Uhum. sempre falo aqui com as minhas seguidoras dessa linguagem não verbal, do saber dar tchau, do não, Do né? Do básico, jogar um né? beijo. De fazer sim com a cabeça, de fazer não com a cabeça. Sim, Então a sim. gente precisa dessa linguagem, porque assim, a comunicação ela não é só a fala, né? Ela é os gestos, Uhum, ela é a expressão facial, sim, ela é o choro do bebê, né? Eu agora sim, aqui que eu tô com o bebê novamente, com 3 meses, você sabe para que cada choro serve. Então é a fase é uma comunicação dele. sim, Se o choro é de mamar, se o choro é cocô, então a gente sabe todos os choros, se é dor. Então a linguagem da criança ela começa ali desde pequenininho. Então a sim, gente tem que narrar o mundo para a criança. E quanto mais tarde você oferecer as telas, melhor. Né? Hoje a sim. gente vê aí muito cedo. Hoje até eu estava na TV na sala ligada e eu com meu filho,
E eu conversando com ele, e ele virava o rosto para a TV, e ele virado para mim. Eu falei, gente, por isso eu falei, tem uma tela aqui, como que eu vou competir a atenção com uma tela? Então, Sim. a criança, antes de desenvolver a fala em si, ela precisa de alguns pré-requisitos, que é contato visual. Uhum, Então, a criança ficando na tela, ela não vai aprender a desenvolver o contato visual. Porque numa conversa, nós olhamos para o rosto da pessoa, a gente precisa ver esse triângulo facial para a gente uhum, ver a expressão dessa pessoa. Então, uhum, essa criança ela vai precisar do contato visual, atenção compartilhada, tipo, ter intenção comunicativa, ela quer se comunicar, ela quer dizer algo. Então, uhum, a gente tem que ter esses pré-requisitos. Ela tem que saber a imitar sons, imitar gestos uhum, antes da fala. Então, essa é os pré-requisitos para desenvolver a fala. uhum. E, Muito legal. Rapidinho, só dando exemplo do que você está falando, né? Porque Gabriel, ele não tinha intenção comunicativa, ele não queria se comunicar, para ele não fazia a menor diferença se ele ia se comunicar ou não. Ele queria a bolacha na hora que ele tivesse vontade, ele queria, na hora que ele quisesse dormir, ele queria dormir, e para tudo ele gritava. Ele não tinha intenção de se comunicar, a menor, assim. Foi muito, muito difícil a gente conseguir tirar isso dele, assim. E como que você faria com uma criança chegando no seu consultório, assim, uma criança de entre 2 e 3 anos, que não tem a menor intenção de se comunicar com você? Você vê que aquela criança, tipo assim, ela vai lá, ela vai correr para um brinquedo, vai ficar hiperfocada no brinquedo, e aí como que você trabalha com uma criança assim? uhum. Nós vemos, né, no autista que eles têm mais interesse pelo objeto do que pelo outro, né, na questão da comunicação deles, da intenção. Então, normalmente, o que nós fazemos? Nós utilizamos o hiperfoco, que a maioria deles tem, descobrimos o hiperfoco e pegamos aquilo a nosso favor, usamos aquilo a nosso Uhum, favor. Então, por exemplo, a gente coloca próximo ao rosto, né? E uhum, uma questão também que é um pré-requisito da fala é o diálogo, né? É minha vez de falar, a sua vez de falar. Então a uhum, gente faz isso através do brincar. Então eu pego o hiperfoco dele, eu pego, jogo para ele, ele joga para mim, agora é minha vez, sua vez. E isso às vezes fica várias sessões, até e eu trago aquele objeto sempre para o meu rosto, sempre próximo, para uhum, ela que ela tenha o interesse por mim e aos poucos ele vai aumentando esse tempo de atenção nos meus olhos e a gente vai podendo progredir com esse paciente. Então a gente utiliza uhum. muito o hiperfoco da criança, traz para o rosto, vai para o chão com a criança, que é o que eles precisam. Entender eles, a dor deles, abraçar eles, sentir, né, o que realmente eles estão passando para poder desenvolver e eles criarem um vínculo com a gente. Sim, é exatamente isso. Foi bem por aí, assim, o nosso desenvolvimento com o Gabriel, né? Foi explorando o hiperfoco dele, entrando no mundo dele. Eu percebi que ele não ia vir pro meu mundo, né? Pro nosso mundo, assim. Não. Eu teria que entrar, que mergulhar de cabeça naquele mundinho dele. E assim a gente fez. E foi assim que a gente começou a desenvolver. E uma coisa que ajudou muito, Elo, que eu acho que você deve concordar comigo, foi a convivência com outras crianças, né? Porque foi com outras crianças que ele teve o interesse na imitação. Até Uhum. então, ele nunca tinha tido interesse em imitar algum comportamento. Sim, até se ele não tem, né, não teve dificuldade na questão de interação social, de ter crises, ele teve muitas ou ele foi mais tranquilo, como que foi na relação social com outras crianças? Então, ele não gostava de outras crianças por perto, né? Eu lembro que chegavam filhos de amigos em casa e assim, ai, era um horror.
era aquele vexame, sabe? Que você fica decepcionada com seu filho não quer outra criança, mas desde que ele entrou na escola atual que ele está agora, eu não sei como a professora coordenou isso, mas ele se apaixonou pelos amigos. E a partir de então ele nunca mais teve problema. Sim. Aí nós temos algumas questões que ajudaram então ele a desenvolver. Eu falo que a criança, para ela se desenvolver, ela tem que estar feliz, né? Então, Sim, você percebe que a criança ela desenvolve mais em momentos que ela está feliz, ela está empolgada. Então, isso foi uma motivação para ele, sim, né? Algo que o motivou. sim. E nós temos também o neurônio espelho, né? Então, esse neurônio, ele é capaz de fazer, de observar tudo e reproduzir, né, Uhum. o que ele está vendo. Então, talvez ele tenha mais dificuldade por causa do autismo, né? Mas ele observando, ele vai tentar fazer e ele vai ter aquela motivação. Eu quero tentar fazer igual as outras crianças, né? Então Sim. é importante a questão do neurônio espelho, que é algo que a gente até, eu fico muito triste, por exemplo, quando eu vou em um restaurante e eu vejo as crianças no celular, ou eu vejo em qualquer Ai, não, nossa. situação. Por É, quê? Daí os pais falam: ai, meu filho não dá para sair com ele não sabe se comportar. Mas as crianças elas estão o tempo todo nas telas. Como que esse neurônio espelho vai observar aquele ambiente de como as pessoas estão se comportando para ele saber como eles têm que se comportar? sim, Então ele precisa exatamente. estar observando, ele precisa que todos os sentidos sensoriais dele esteja ali naquele momento, naquele ambiente para ele aprender. E daí os Sim, pais colocam a telas, que é, né? Coloca ali, a criança não vai sim. ter esse aprendizado. Eu não sou a favor de zero tela, mas eu sou zero celular. Zero Aham. celular. O celular estava destruindo a vida do Gabriel, destruindo. A gente chegava no restaurante com um parquinho que ele adorava, e para ele já não tinha mais graça, porque ele queria ficar na frente do celular ali na mão. Até que chegou um dia que eu falei: chega, acabou. Acabou isso. Aí eu peguei o celular, coloquei, era um meu que ele usava, eu coloquei em cima da geladeira. Aí ele esperneou e parecia um dependente de droga, sabe? Sim. Parecia um dependente químico em abstinência. Esperneou, esperneou. Aí à noite ele falou pro pai dele que o celular estava lá em cima. O pai dele levantou ele. O celular sumiu. Aí esperneou por 15 dias e depois esqueceu. Hoje ele sabe que ele não pode pegar no celular. De vez em quando ele pega o meu, mas ele sabe que é errado. Aham. Assim, ele tem essa consciência. O celular é para adulto, né? Não é para criança. Exatamente. É muito difícil, né? Aqui em casa também, celular para criança não, zero, mas eu deixo a TV. Só É, a esses dias TV eu dei. eu fiz um detox de 3 semanas de TV. E oi, Gabriel, Fala oi. tudo bem? Sim. Ah, então tá bom. Deixa eu E eu ver, Gabriel. Deixa eu fiz um conversar. detox Fala. de 3 semanas, zero telas. Foi outra criança na questão de Sim. comportamento, zero telas na questão de TV. Aham. Então, assim, a gente vê a diferença e parece realmente quando fica sem que tá drogado, que é tá em É, abstinência. parece que é um drogado de abstinência. Mas aí, Elo, assim, eu vejo que principalmente no autismo, cada realidade é uma. Que o Gabriel, por exemplo, ele fica com a TV ligada, mas ele não se fixa na TV. E aí ele usa a TV para fazer várias atividades que são muito criativas, igual ele estava vendo divertidamente. Aí ele criou, sabe, as memórias, aqueles tubos de memórias. Aí ele botava as memórias das cores, Que aí legal. fazia o desenho dos personagens, e aí criava e brinca, e tudo se inspirando na TV. Mas eu vejo que não é negativo a TV no caso dele. Claro que é Ele negativo o usa para excesso criar o também. brincar simbólico dele, né? Exatamente, exatamente. Eu acho muito bonito até. Eu fico vendo, eu fico impressionada. Ó, tem uma pergunta aqui do Lucas. Quando a criança não tem hiperfoco, que a gente estava falando de usar o hiperfoco como estímulo, né? Uhum. Mas e aí quando a criança não tem?
Bom, é que a pergunta, igual você me passou, é referente ao TEA, né? Como uma Aham. criança que não faz e tem um hiperfoco. Eu gostaria de explicar uma questão. A linguagem, ela é da mesma forma estimulada para uma criança que tenha um diagnóstico ou uma criança normal, sem diagnóstico, né? No caso. Uhum. Então, é a mesma forma que eu vou estimular uma criança que não tem nenhum diagnóstico, eu vou estimular a que tem, porque o nosso cérebro, né, ele vai desenvolver, ele tem a neuroplasticidade. Então, ele Uhum. vai ter a sinapse e vai desenvolver. Sim, Então, a pergunta é quando não tem hiperfoco, né? E qual que é a sim. idade dessa criança? Então, tá, vamos para a pergunta que você me trouxe, só que sem o hiperfoco. Uma criança, que é o que eu mais recebo na clínica. Uma criança de 2 a 3 anos que Uhum. não fala, chegou na clínica para mim e não fala. Primeiro, a gente vai ter que investigar, né? O porquê que não está falando. As causas de não falar são várias, que pode ser Para, ou essa Gabriel. ou essa criança, será que ela tem perda auditiva? Ou ela tem, né, autismo? Ou ela Uhum. tem algum. Ou a maioria das vezes é a questão de falta de estímulo adequado? Será que esse Uhum. estímulo, esses pais estão sabendo estimular essa criança? Então, essa é a fase que mais chega na clínica, é dos 2 anos e meio aos 3. Então, a gente investigando, houve legal, não é. Ai, não tem nem, não vemos, não estou vendo nenhuma característica, assim, sintomas de TEA, de autismo. Então, talvez é um atraso de linguagem ali Ai, mesmo, um atraso de fala, por causa que não foi estimulado corretamente. Então, eu vou brincar com essa criança. O sim. que falta hoje em dia para as crianças é O brincar. E, brincar, né? O e, brincar. outra questão, criança não nasce sabendo brincar. Ah, é Uhum. criança, vai brincar. Tá, e aí, legal, pai, vou brincar, mas como que brinca? Aham. Entendeu? Então, essa é a dificuldade das famílias. O que eu vejo muito na clínica, igual chega crianças, assim, ela tem um vocabulário de saber, na parte semântica, a gente chama, de saber o nome de tudo, maravilhoso. Ah, o que é isso, filho? Maravilha. Água, copo. Ah, o que é Uhum. isso? Mão. Você pergunta o que é isso, a criança parece que está perguntando para o Aham. Google, ela vai só falando, é isso, isso, isso. Daí você pede para essa criança construir uma frase. Não Não sei. vai. Porque essa criança, ela tem um atraso de linguagem. Então, muitas Uhum. vezes os pais falam, chega na clínica, meu filho não fala. Será que essa criança não fala porque tem alguma coisa ou ela está com atraso de linguagem? Então, o que é a linguagem? A linguagem, ela tem o significado a primeira coisa que a gente adquire da linguagem é a semântica, que é o significado das palavras. É saber todo o nome de verbos, o nome de Uhum. substantivos. Então, Uhum. a criança, a primeira coisa que ela faz é usar a fala dela vai ser usar uma palavra para designar uma frase. Então, ela vai chegar para mim e vai falar mamar. Então, essa Uhum. frase quer dizer que ela quer mamar. Então, a gente entendeu. Uhum. Como que eu vou aumentar o vocabulário dessa criança? Nós aumentamos o vocabulário através do brincar. Uhum. O brincar simbólico. E o que é o brincar simbólico? É aquele brincar que a gente fazia na infância, quando a gente não tinha telas, quando a gente tinha tempo de sobra para brincar, de fazer de conta que eu estou criando um restaurante, faz de conta Uhum. que eu estou criando eu faço uma casinha, você é o papai, você é a mamãe. Ah, Uhum. eu vou brincar de carro, então vamos fazer uma garagem, vamos fazer uma pista. Esse é o brincar simbólico. Eu falo para os pais, tudo que você faz com seu filho, sendo adulto, você vai brincar com ele disso. Trazer a Uhum. realidade de vocês pro brincar. E Uhum. se a criança não sabe, você vai brincar e ela vai ver você brincando. Daí ela vai aprender. Sim. Sim, ela vai aprender. Perfeito. Então, para Ó, desenvolver a fala é através do brincar é, lúdico. a, a Daniela Soares está falando aqui.
O meu falamos que seria zero celular até ele ter pelo menos uns 8 anos. Mas ele está numa fase de muito hiperfoco em luz e todo lugar ele quer fazer birra para apagar e acender toda hora. Aí demos o celular, mas é muito complicado. Lidar com o autismo é muito complicado, porque tem. Aí ela falou aqui, demos o celular com jogos educativos, mas o meu não liga muito para a tela e vê TV por pouco tempo. Uhum. É muito complicado a gente. Falou que está com 5 anos formando frases. Sonhei tanto com meu filho comunicando de forma funcional e está fluindo aqui, graças a Deus. Nossa, eu fico muito feliz com esses relatos. Mas, assim, o autismo ele traz para a gente muitas dificuldades adicionais, né? Porque eles têm comportamentos que são realmente muito diferentes, né? Esse negócio de acender e apagar a luz, Uhum. ó, estava perguntando aqui. Explica a questão de eu brincar para ele ver o meu não brincar. Ó, Suzana, explica a questão de eu brincar para ele ver. Não entendemos. Suzana, se Manda de puder novo, Suzana. reformular a pergunta. Eu acho que é para ele entender como se brinca, né? Eu acredito que seja isso. Sim. E conversar bastante, né, o tempo todo, durante o brincar. Só que às vezes a família fala assim: ah, eu não tenho tempo de brincar com meu filho. Nós sabemos que hoje a realidade é outra das famílias. Mas você não pode brincar, mas você pode ter um tempo de qualidade com o seu filho, de estimular na hora de um banho, fazer um banho de faz de conta ali, É, brincar durante o banho, durante a alimentação, que às vezes a gente quer comer tão rápido, não senta mais todo mundo na mesa e daí a gente não dá atenção para a criança. Então, assim, durante a alimentação, durante o banho, durante fazer comida, durante um passeio, porque hoje em dia as pessoas vão e me colocam um tablet na frente. Daí, como que a gente vai estimular a linguagem dessa criança para ela ver o mundo, para ela olhar lá para fora? sim, sim. Se ela está enfiada numa tela. Eu fazia isso dentro do carro, né? Eu tinha o celular da galinha pintadinha lá, já presinho pro Gabriel, né? E ele ia na cadeirinha, a gente viajava para Londrina, Maringá toda semana, e era isso, ele não via a estrada. Ele não via porque a gente evitava o choro, né? Evitava o que é normal da criança. Então, a gente comete erros sem saber que está cometendo. E tá tudo bem, Sim, gente, tá tudo bem, porque a gente busca informações e modifica os nossos comportamentos. Todas nós vamos errar, né? Não tem mãe que não vai errar. Ó, a Suzana aqui de novo. Eu brincar para ele ver como seria. O meu não brinca. O filho dela não brinca. Como que ela brincaria com ele? com alguma coisa que seja do interesse dele. Ele deve ter interesse por alguma coisa. Porque já chegou pessoas para mim e falou assim: ah, mas meu filho não tem interesse por nada. Daí eu pergunto: mas o que que ele tem de brinquedo em casa? Ele não tem interesse por carrinho. Falei: mas por carrinho ele não gosta? Ah, ele não tem interesse. Falei: mas ele tem carrinho em casa? Então, assim, a gente precisa oferecer para a gente saber se a criança vai ter interesse por aquilo. Oferecer. Igual foi assim, foi uma fono que me deu a dica dos animaizinhos. Eu nunca ia comprar animalzinho pro Gabriel. Nunca, nunca, nunca. Sim, E ele desenvolveu o hiperfoco justamente por animais. Foi o brinquedo que pegou, assim, podia dar qualquer brinquedo milionário pro Gabriel. Mas aqueles brinquedinhos mequetrefe de lojinha de 1,99 que eram os bichinhos, foi aquilo. Então, eu acho que é muito daí também, a gente ir testando, né? Vai testando. O que será que seu filho gosta de brincar? Em alguma coisa, eu acho que ele vai se interessar, né? sim. Igual os animais é o primeiro que a gente oferece, porque daí eles têm a possibilidade de fazer os sons, né, dos Ah, animais para eles desenvolverem a fala. Então é importante a gente buscar qual que é o interesse.
dessa criança. Ela tem que ter um interesse, não é, né, normal. Nem que for um interesse por pote. Se for pote de cozinha, a gente tem que ser criativo e bolar alguma coisa com aquilo, algum Sim, interesse com ela certeza. Inclusive, minha filha Luna, ela não gosta dos brinquedos formais, ela gosta dos informais. Ela gosta de ir para a cozinha e explorar tudo. tem. Então a gente usa Ai, é a terrível. nossa criatividade ou busca a criatividade em É, algum lugar para criar é. brincadeiras com aquilo. Pois é. Eu tive o problema de ter sido tia de um mini adulto, sabe? Meu sobrinho, com 2 anos, ele falava tudo, ele pedia tudo, ele já fazia tudo, ele nunca quebrou nada, ele desfraldou e nunca fez um xixi, nunca fez um escape. Era um mini adultinho, assim, maravilhoso. E aí eu era daquelas pessoas insuportáveis que criticava as outras crianças, sabe? Mas a gente paga a língua bonito na vida, né? Mas é bonito. Sim, Aí, ó, tem a Vivi falando aqui. Eu faço isso de vez em quando das telas. Ele não come, só come se colocar desenho. Aqui foi assim por muito tempo também, mas é melhor a criança comer, porque a restrição alimentar é outro problema grande no sim. autismo. Tem que tirar aos Aí, poucos, mas aí vai a sim. questão de sobrevivência. Com certeza. A Daniela tá falando, sim, estimular. O meu não dava função ao carrinho e o meu esposo brincava para ele ver. É isso, né? É É isso. perfeito. Às vezes os pais, assim, as pessoas falam, como eu tiro meu filho da tela? Você vai, Uhum. chama seu esposo ou chama alguém, vem aqui. Senta na frente da televisão, deixa a criança assistindo. E começa a brincar de faz de conta ali. Vocês põem os brinquedos ali para vocês verem se a criança não vai ter mais interesse em ir lá brincar com um adulto do que ficar, às vezes, na televisão. A maioria Sim, com das vezes certeza. ela vai sair dali e vai. Peraí, o que vocês estão fazendo? Eu quero aprender. Né? Vai ter um interesse, vai gerar um interesse. A Suzana tá falando aqui, eu compro de tudo, ele não se interessa muito. Ele gostou do brinquedo que aperta e canta música, mas só fica apertando o tempo todo e colocando no ouvido. Sobre esses brinquedos eletrônicos sobre esses brinquedos eletrônicos aí que tocam música, o que que você diz, Lu? Eu é, sugeri, né? Daria a opção de tirar. Aqui em casa, quando ganho, eu nem coloco pilha. Eu sou a voz do brinquedo. Então, Aham, assim, aqueles que tem os bichinhos da fazenda, por que não? Aperta e você faz o som, né? uhum, Então, assim, ainda mais pela, pela questão de criar, às vezes, o hiperfoco da criança nisso e depois para você tirar. uhum, Porque eles gostam, né? sim. Essa foi uma questão também que eu aprendi depois, né? Que toda fono fala. Como que é importante que os brinquedos não sejam aqueles esses cheios de som, aqueles super tecnológicos, né? O que a gente acha que vai ser o melhor, porque eu achava, nossa, vou dar esse brinquedão de R$ 500 pro meu filho, uau, que coisa maravilhosa. E não é, né? Não, Os brinquedinhos da lojinha de R$ 1,99 vão ajudar muito mais no bem desenvolvimento mais. dele. É, Bem mais. Para as mães de meninos, um brinquedo assim que eu não gosto muito de indicar, que hoje a gente vê que as mães compram muitas e que as crianças gostam, os meninos principalmente, são os dinossauros. Por, por quê? por quê? Os dinossauros, qual que é o som do dinossauro? Qual é o som do outro dinossauro? Então, assim, não tem uma variedade de sons para a criança aprender. Os animais da fazenda, os animais da floresta tem. Então, assim, o Sim. dinossauro é um som para todos os dinossauros. É verdade, é E a verdade. gente não consegue trabalhar essa linguagem, ampliar essa linguagem trabalhando com dinossauro. É verdade. E o Gabriel nunca se interessou por dinossauros. Foi uma sorte também minha. Que eu cheguei a comprar dinossaurinhos para ele, mas não deu bola aqui não. A Dani tá falando, o meu sempre amou dinos.
Sim, é E a legal ter, Vivi mas tá vai falando. oferecendo outros É, animais aí no contexto vai desse oferecendo. dinossauro. É, bota os outros animais juntos. O Gabriel botava tudo junto. A fazenda e a floresta. Aí ele fazia aquela fila enorme e ia andando com todos na fileira dele. Aham. E ali foi assim, foi ali que eu entrei no mundo dele, foi ali que eu comecei a perceber. A Vivi tá falando, não sabia dos brinquedos eletrônicos, obrigada. E a gente, a maior parte das mães não sabe mesmo, né? Sim. Porque a indústria de brinquedos, os brinquedos caros é o que são os que eles querem vender. Então eles vão vender pra gente que o brinquedo vai fazer coisas, né? Uhum. Maravilhosas com as nossas crianças. E Sim. na verdade, não é assim. E Eu lembrei de uma questão, aí, igual você falou da questão das telas, que é legal explicar. As telas também diminuem, além de diminuir o vocabulário da criança, muitas vezes, né, dela ter esse contato com o mundo, diminui a intenção comunicativa dela. Por quê? Nosso cérebro, ele não é capaz de diferenciar o real do imaginário, né? Ele nos trola o nosso cérebro. Então, por exemplo, quando nós assistimos um filme, por que que nós ficamos emocionados? Por que que às vezes a gente chora, a gente fica com raiva quando está assistindo uma uhum, novela, pega a raiva? Porque o nosso cérebro ele vive aquilo como se fosse real. E nós adultos passamos por isso, que temos o nosso cérebro desenvolvido, passamos por isso. Imagina uma criança que imagina está em que cérebro em pleno desenvolvimento. sim. Então, quando ele está na tela, ele está aqui na tela e tem o um mundo aqui. Ele está aqui, ele só assiste. Quando ele olha para o mundo, o que, que ele vai entender? Aqui eu assisto também, aqui eu não preciso interagir, eu faço igual eu faço com a tela. Uhum, Então, o cérebro ele não sabe fazer, opa, aqui eu só assisto e aqui eu interajo igual um adulto é capaz de pensar e raciocinar sobre isso. A criança uhum, não. uhum, Então, por isso que é importante diminuir o máximo possível, principalmente quando você está em um contexto ali social com mais pessoas, ficar oferecendo tela para criança, porque ela fala, eu vou ficar aqui na tela e com esse povo eu vou uhum, ficar da mesma forma, não preciso interagir com eles. E não vai querer uhum, falar. sim. É isso mesmo. E, Elo, deixa eu fazer outra pergunta. Eu tenho uma pergunta minha também. Tá. É da Daniela, de novo. Ele, quando não quer tomar banho, chamo ele e falo, vamos dar banho nos dinos. Ótima estratégia. E coloco a bacia de água e ele toma banho. É isso aí. Isso é que é usar os momentos que a gente tem com eles, né, Elo, Sim, para esses desenvolver. pequenos momentos de qualidade já desenvolve muito. Sim. Não precisa grandes momentos, esses pequenos momentos eles vão desenvolver. A Suzana está perguntando. Não, nós podemos insistir em brinquedo ou não, tipo carrinho? Insistir em algum tipo de brinquedo, né? O brinquedo em si, você tem que dar função para ele para ver se a criança gosta. Então você vai ter que brincar com esse brinquedo e ensinar a criança para ver se ela vai ter interesse. Uhum. Ó, a Cat, ele falando aqui, Elô, a melhor fono do Ah, Brasil. Meu filho, Juliana. Meu filho tem 3 anos e 8 meses, aumentou o repertório de palavras, porém não forma frases. Tem ecolalia tardia, canta o dia inteiro. É possível ouvir a fala funcional? Eu já te respondo que o meu Gabriel foi exatamente isso aí, tá? Pode falar, Elô, pode responder não, essa. essa é uma das perguntas que mandaram lá na caixinha, que é a questão de melhorar as frases, né, dessa criança poder conversar. E, então, como que eu faço para melhorar para essa criança que aí produz é, frases com uma ou duas palavras, aumentar esse vocabulário? Ou ela tem muito ecolalia, ou ela tem muito, ela repete muitas vezes, ela fica desfluente, né, para Uhum, falar, começa a gaguejar e tal. Então, a melhor forma é o quê? Você ajudar a organizar essas ideias. Então, assim, evite perguntas complexas. Então, a gente tem que entender o que o meu filho sabe responder e o que ele não sabe.
Uhum, Então, por exemplo, você pega a criança na escola e fala assim: eu já vi você em alguns stories com o Gabriel, às vezes perguntando e tal. Às vezes você pega e o pai fala: E aí, como foi a escola hoje? A criança vai falar: Legal. Ou uhum, não gostei. Mas daí você tem que ser, você sabe que seu filho ele tem dificuldade em construir frases. Então eu vou falar: Filho, o que você aprendeu hoje? Né? Eu costumo fazer isso em casa, que fala, você aprendeu foi números ou foi letras? O que você comeu? Não deixar amplo. Hoje teve pão ou teve, sei lá, sucrilhos? Você sabe que tem, uhum, então você vai dar as sugestões para ajudar a organizar esses pensamentos. Então, uhum, para melhorar a construção de frase, nós temos que organizar os pensamentos e descobrir o porquê que essa criança ela está com dificuldade. Será que é por falta de repertório, por falta de saber o significado das palavras e ela não sabe no momento de buscar ali no córtex, que palavra que eu uso aqui? Então dela fica, a mãe, ô mãe, e daí, então ela não consegue desenvolver porque ela não tem um pré-vocabulário para ela poder desenvolver aquela fala. uhum. Então a gente tem que ajudar a organizar. E ela falou uma frase errada, nós em seguida vamos falar de forma correta, espontânea, sem demonstrar para essa criança que você está corrigindo ela. Uhum. Ela construiu a frase meio que errada e você entendeu o que ela quis dizer, você vai construir essa frase de forma correta para ela fazer esse feedback auditivo e ela saber como Sim. ela deveria E falar. estimula, né? Fala, nossa, filha, que lindo, você falou isso, aí fala da forma Aham. correta. Eu fazia muito isso. Ou falar, por exemplo, ai, filho, o que você comeu hoje? Na escola teve pipoca ou pão? Ah, hoje eu comi pipoca. Ai, que legal. Então hoje na escola você comeu pipoca. Entendeu como você ampliou a frase, ensinou novas palavras, sem que Sim, ele perceba que você está corrigindo ele? sim. Muito legal, isso é muito legal. É, eu acho que esse período, quando a criança começa a falar, eu já nem ficava mais estressada quando ele estava nesse ponto de cantar o dia inteiro. E a ecolalia que o Gabriel tinha, no caso, era tipo assim: eu falava, hoje você foi na escola, aí ele repetia na escola, sabe? Ele fazia Aham. e aquilo ali, assim, ele ao invés de responder a minha pergunta, ele repetia uma parte da minha pergunta. Ele não conseguia Mas ali, responder. mas ali eu já tinha dado uma tranquilizada, sabe? O duro era quando ele não falava absolutamente nada e não tinha intenção de falar nada. Uhum. E eu E acho como que que até o era a tio sua dele. cobrança, Júlia, em cima dessa fala dele? Você se a- cobrava muito Eu dele ficava falar, de em querer que ele. desespero, eu não entendia o porquê. Eu saía atrás de tudo que era otorrino, porque para mim todo mundo estava fazendo o exame errado, para mim o Gabriel era surdo. Aí até que um dia, porque eu chamava em nada, né? Aí até que um dia ele estava lá no quarto, lá longe, e eu liguei a galinha pintadinha bem baixinho. Ele veio correndo. Que surdo nada, que esse moleque não é surdo. Aham. Aí eu ia testando assim, sabe? Aí eu perguntava o que que tem de errado. Eu cheguei a mandar para Maíra Gaiato um texto gigantesco no direct. Eu não sei como ela leu e me respondeu. Ela falou assim: pelo que você está falando, parece ser autismo, mas precisa do diagnóstico. Aí ali eu tive certeza, sabe? A partir daquele momento eu tive certeza, e aí foi a busca por ajuda, né? Porque vendem pra gente também. Você que é fono, talvez sinta essa cobrança do terapeuta milagroso. Tipo assim, eu vou levar na Elo, ela vai fazer um milagre e meu filho vai sair de lá andando. Quando, na verdade, é um processo que vai Sim, ser lento, que às vezes vai demorar anos, né? vai. Então, eu caí nessa falácia, assim, o terapeuta milagroso. Se a gente investir tudo que a gente tem na terapeuta milagrosa, ele vai voltar falando Não, pra porque a terapia envolve muita questão de vínculo também. Então não adianta às vezes eu Aham, levar num terapeuta e o meu santo não bater com o dele, não sim, vai evoluir tudo que ele falar para mim, eu não vou fazer porque eu não gostei dele. Por mais que sim, ele seja o claro. melhor da Ainda Terra, mais entendeu? crianças, nossa.
Sim, E a gente tinha muito esse problema no plano de saúde, porque no plano de saúde os profissionais ficam por pouco tempo, você sabe disso, né? trabalhando. É, Já. é, os profissionais ficam por pouco tempo, então tem uma alta rotatividade de profissionais, e Sim, sempre que a criança se vincula ao profissional, acabou a fase de adaptação, troca de profissional. Aí ela volta para a de fase de novo. adaptação, e aí ela não evolui nunca. Sim. Então, assim, isso eu sentia É muito. horrível. Esse foi o motivo por qual eu saí do plano, porque eu não conseguia ver evolução dos pacientes, porque não Sim. tinha aquela constância de toda semana, porque tinha que agendar lá e tal, e eles iam tipo cada 15 dias. E daí a Uhum. gente não conseguia evoluir. Daí eu falei, eu não quero deixar meu nome numa coisa que não vai, Sim. num paciente que não vai evoluir, né? Aí, infelizmente, né, eu a Vivi falando aqui. O meu, quando falou de 1 a 10, fiquei super feliz, mas não saiu daí. Mamã começou e parou, mas cantando na língua dele, mas sei qual música ele tenta cantar. Mas isso é maravilhoso, eu acho. Tipo, o Gabriel começou cantando na língua dele também, começou cantando seu Lobato. Aham. Sim, tem a fase ali, né, dos sons que eles tentam reproduzir. Então, Aham, o bebê, né, a criança com 1 ano e pouquinho começa, e daí, do mundinho deles, e você tem que interagir como se você estivesse entendendo. Da sim, mesma forma que você tem que narrar o mundo para a criança, né? No caso, ou a criança com TEA ou não, você mesmo ela não te respondendo, você tem que seguir a vida como se ela tivesse ali, né? Às vezes a pessoa fala, ele não conversa comigo, eu não vou responder. Que é o que acontece na primeira infância aí, do 0 a 1 ano, que a criança às vezes não conversa, e os adultos não acham que é só trocar a fralda da mamá e tudo bem, não interage com a sim, criança. Mesmo que não tenha aquele retorno do diálogo, nós precisamos sim, conversar, com como se tivesse um certeza. diálogo ali. Com certeza. E, ó, peraí. Qual a quantidade boa para estimular com a fono? Vai depender do caso, né? Depende Depende do caso, muito, depende né? muito Nossa, da idade, vai depender muito. Quantidade, deve estar perguntando a quantidade de sessões, né? é a quantidade de sessões. Porque, então, aí o. Peraí, que tem mais coisas aqui. Deixa eu ver. Ó, a Tami. Boa noite, meu filho só grita o tempo inteiro, nível 3 de suporte, tem 5 anos e é não verbal. Já tentei de tudo e nada. Na rua ele só grita e em casa também, o dia inteiro. Será que essa criança também, às vezes, pode ter um diagnóstico aí junto de uma apraxia de fala, que muitos autistas têm, né? Então, por isso que é bom investigar. Não conheço, não sei o porquê não está falando, mas esse gritar é uma forma dela se comunicar. Ela está querendo dizer alguma coisa, ou ela está em sofrimento, ou ela quer dizer alguma coisa. Sim, Por com isso certeza. é importante investigar o que Tem. está, o que ela tem. Será que é É só muito complicado, porque pode ser muita coisa, né? É muito difícil. Eu tô pensando no nível 3 de suporte, então, nossa. A, Dani, eu tive essa dica com a Fono para ele me falar sobre a escola. Hoje está começando a falar aos poucos, até mesmo sem eu perguntar. Maravilha, né? muito Aí a Tami, bom? agora mesmo ele está com um copo batendo com um parafuso e gritando. Força, Tami. E depois me conta, Tami, me chama no direct, me conta se você é de Maringá, tá? Ó, a Leila, meu filho está na fase de repetir tudo que falamos. É, faz parte, né? Sim. Eu acho essa fase linda. Aí, Tem que repetir e você construir um é, diálogo ali, né? você Com a fala constrói um dele. diálogo. E aí o Gabriel repetia errado e eu achava tão fofo que eu não tinha coragem de corrigir. Sim. Até hoje as coisas que ele fala errado eu não tenho coragem de corrigir. Igual desabou, ele fala desbafou. Ah, Nossa, mas eu acho tão engraçado.
Tem coisa que a gente não quer corrigir, mas Não, não quer corrigir. A Dani que o meu repete assim às vezes na escola. Você tocou em um assunto importante. Estou procurando profissionais, fechei um plano, mas já vi que será difícil. Mas particular é bem caro cada sessão de terapia, mas irei fazer os dois com o plano. E é por isso, Elo, que eu acho, eu já vou te lançar aqui, tá? E é por isso que eu acho que a melhor alternativa de todas é a mãe aprender com o profissional para a mãe fazer com seu filho. Você não acha Sim, isso, Lu? eu acho isso excelente. Só que a realidade que nós vemos hoje é. Eu sei que o seu público é um público aí diferente, né? Que eles. É a ideia que você segue, dos pais estimularem, dos pais ajudar, Uhum. mas a grande maioria querem terceirizar isso, Sim. né? Então, querem, eu prefiro ir lá pagar 3, 4 vezes na semana que o profissional faça, porque eu não vou fazer em casa. Uhum. Infelizmente, ainda tem muita gente assim, mas também tem esse público Que que quer, faz. que Sim, gostaria. uma das dicas que eu daria para você, para essa mãe que vai fechar com um plano, e até uma que falou comigo hoje que ela tá no plano também há 6 meses e ela não vê evolução. E eu perguntei para ela aí quais foram as orientações que a Fono passou para você fazer em casa, né? Só um minuto. A rinite tá tensa. Ah, E, e daí ela pegou e falou assim: ah, não passou. E eu entendo o porquê. Quando eu trabalhava em plano, nós não temos tempo para dar uhum. essa devolutiva. Ou muitas vezes nós não podemos chamar os pais para dentro da sessão. Falar, olha aqui que eu estou trabalhando com ele, faz assim em casa. Coisas que nós conseguimos fazer no atendimento particular. Então, assim, o que eu oriento essa mãe que vai pro atendimento do plano e ela está disposta a estimular, a buscar, né, ser uma mãe ativa ali no desenvolvimento do filho Fono, o que eu faço? Pega Uhum. essa, conversa com os terapeutas do seu filho, porque tem muitos terapeutas que acham que por causa disso que os pais querem terceirizar, acha que esse pai nem quer saber. Ele nem quer saber o que precisa ser feito em casa. Sim, E uma sim. e para a evolução dessa criança, a gente precisa do trabalho da família. A família é a que fica mais tempo com a Com criança. certeza, com certeza. Mas a clínica Ninho aqui do plano de saúde, da Unimed, ela não permitia que a mãe entrasse na sala. Não Uhum. permitia. Aí eu ficava assim, gente, mas como que eu não vou ver o que está sendo feito com meu filho para eu poder fazer com ele? Elas Sim, era proibido, as mães tinham que ficar na sala de espera. Eu acho isso criminoso, porque sim, uma criança que não fala, que é completamente vulnerável, que não tem como se defender de nada, que não tem como contar nada, como que você, que é o responsável, vai deixar com um desconhecido? Né? sim. Não, Tem, não, tem para muita mim, não questão chama que isso. é do processo terapêutico mesmo, porque às vezes a criança, longe dos pais, ela é diferente. Sim, Mas eu sou, mas sou tem que contra ganhar eu sou contra esse confiança. feedback. Tem que criar. É, A maioria, eu tava com uma paciente na clínica que foi assim, praticamente um mês. A mãe entrando na sessão toda comigo, sim, ou mais de um claro. mês, para criar o vínculo, ela Tem ver que como que eu ganhar a interajo. confiança. Sim. Uhum, E às vezes no com final, certeza. 10 minutinhos finais da sessão, mãe, entra aqui, vem ver como é o que a gente fez hoje para fazer em casa. Tem que ter isso. Tem que ter isso. E eu queria falar com você também, Elô, uma questão minha sobre a língua da criança, né? O quanto essa parte motora da fala ela influencia. Porque no caso da minha filha Luna, eu vejo que ela tem toda a pré-fala estabelecida, muito bem estabelecida. A Luna, ela se comunica totalmente, mas ela não consegue falar. E aí eu não sei se é uma questão motora ali do Down. Tem que avaliar. Por quê? O Down ele tem a questão da hipotonicidade, né? É o que causa ali, a gente chama de disartria da fala, que é o quê? Ela manda o comando para a boca se movimentar da forma correta, mas por causa da hipotonia, né, às vezes do palato mais fechado,
dessa hipotonia de lábio, língua, bochecha, ela não consegue articular os fonemas, os sons. Né? Então É, a gente tem que na ver se PAI ela. eles trabalham muito essa musculatura aqui. Isso, a parte de. A gente fala que é a parte de motricidade. Uhum. De motricidade da fala. Então, no DAO a gente tem que ver isso, avaliar bem, e é o É, que é então, trabalhado. a aluna já é sua, tá? Eu vou levar ela para você avaliar. Tá? Sim, e eles têm que, e além da questão motora, o DAO ele se comunica muito por gestos, porque eles são muito comunicativos. Muito, 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 muito. Então ela Ela vai não usar vai, muito por ela não gestos. vai dar trabalho na sessão. Ela embarca em tudo, ela presta atenção em tudo, ela fica sentadinha esperando o comando. É a coisinha mais fofa do mundo. Ela só não consegue articular a palavra. Sim, que daí a gente tem que fazer exercícios. Tem os exercícios e tem coisa aí na vida do cotidiano que a gente pode acrescentar para melhorar essa tonicidade dela, para ajudar Sim, na fala. sim. E é isso, gente. Alguém tem mais perguntas aí? A gente vai acabar o tempo da live. Eu tô acabando aqui, porque senão o Instagram vai derrubar. Com 1 hora de live, da última vez me derrubaram. Ah, Aí, pra gente poder se despedir, né? vamos marcar Elô, outras. vamos, com certeza. Foi um prazer. Eu acho que a gente tem muito a conversar ainda. E a aluna já é sua, paciente, tá? Já vamos Adorei. marcar, já vamos começar. E muito bom te conhecer pessoalmente aqui. Obrigada pela sua contribuição. Acho que foi muito, muito bom para todas nós. Foi maravilhoso, eu gostei bastante. Ficou algumas perguntas assim que eu gostaria de responder, mas eu vou responder amanhã nos stories, então o pessoal segue Ah, lá e amanhã nos stories eu respondo isso, algumas gente, perguntas. segue a Elo. Eu vou deixar essa live salva. Eu nunca deixo, eu não gosto muito de deixar live salva no feed. Eu ia Ah, deixar no YouTube, mas eu vou deixar no feed, aí eu compartilho com você. E aí, pessoal, sigam a Elo, tá? Sigam ela. E é isso, um beijo grande. obrigada. Um Fiquem beijo, com beijo das Deus, uma crianças. ótima noite. Obrigada a todo mundo que participou Obrigada. aqui com a gente. Tchau, Obrigada, tchau. pessoal. Tchau.